Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui para a nossa aula, né? A gente continuar falando de Windows, né? Terminar, fechar essa parte aí. Mas antes, tem alguns recadinhos aqui que o pessoal do online mandou para a gente, né? Vamos ver aqui o que o pessoal fala. O Marcelo Rios, Marcelo B. Rios, ele diz assim, ó, que se eu recomendo instalar o Linux também na máquina dele, né? Porque ele tem o Windows 10. E aí ele procurou na internet e quer saber se procurando na internet acha um tutorial passo a passo sem dificuldades e quais são as alterações que devo sentir quanto ao desempenho. Bom, aqui é o seguinte, Marcelo, o que eu sugiro para o usuário comum não é você instalar o Linux na máquina, é usar o CD. Porque daí você não faz grandes alterações na sua máquina, né? E outra, para o usuário comum não é fácil instalar Windows 10 e Linux na mesma máquina como dual boot. Então você vai ter que procurar um profissional de informática, vai ter que gastar com isso e assim por diante, né? Então é melhor usar o CD, como eu ensinei aqui agora há pouco. E aí ele diz assim, o que ele vai sentir quanto ao desempenho? Bom, quanto a desempenho não vai ser cobrado na sua prova, porque lembra que a gente tem uma situação assim de que comparou está errado? Então o desempenho não pode ser comparado, comparou está errado. Dizer que o Windows é melhor que o Linux é melhor que o Windows, não vai dar, beleza? Um abraço para o Marcelo, então, espero que tenha te ajudado, né? O Bruno Vieira, que é de Quixadá, ele não está mandando nenhuma questão, mas ele mandou aqui um elogio para a aula. Ó, Brunão, obrigado, tá? Ele diz aqui, pessoal, que ele conseguiu fechar todas as questões da prova de informática da Polícia Militar do Ceará graças à minha aula. Então, valeu, é isso que a gente tenta. Um abração para o Bruno lá também de Quixadá, no Ceará, né? Tá bem longe da gente aqui. O Tiago Magalhães, isso aqui é uma pergunta interessante, ó, que vale aqui para a gente do presencial também. E ele diz assim, tá me parabenizando pela aula, obrigado, Tiago. E ele diz assim, gostaria de saber como fica o caso de uma partição extra criada no mesmo HD do sistema operacional, no caso do Linux, se é no /MNT, sim, né? Se você cria partições, as partições terão que ser montadas. Então, certo, é isso que você falou, /MNT. Fechou, Tiago. O Paulo César aqui, ó, ele que é de Cuiabá, no Mato Grosso, ele diz assim, ó, que ele não entendeu bem quando eu expliquei sobre o Lilo e o Grub. Paulo, é o seguinte, eu não vou voltar aqui para não atrasar a aula, porque a gente tem bastante coisa para fazer, mas essa aula, após 48 horas, ela fica disponível lá na área do aluno. Então, você pode assistir novamente daqui 2 dias, tá? Então, entre lá na sua área do aluno e assista a aula novamente, e daí você pode pausar e tal, aquelas coisas todas, fica bem tranquilo, beleza? E, por último aqui, ó, o Vitor Franco, ele diz o seguinte, em uma máquina que possui dual boot com Windows 7 e XP, eu consigo visualizar unidade de armazenamento do XP através do Windows 7? Não, as unidades de armazenamento não, só se você for lá no gerenciador, né? Clicar com o botão direito do mouse, gerenciar partições, senão não, tá? Beleza, Vitor? Depois até o Vitor aqui eu vou mandar uma explicaçãozinha melhor para você no e-mail de como isso acontece, para a gente não perder tempo aqui também. Então, obrigado pessoal que mandou aqui as perguntinhas, né? O pessoal que está elogiando a aula também, valeu, um abração para vocês e vamos continuar aqui, ó. Bom, quando a gente falou aqui de Windows, né? Nós estávamos aqui no desktop, eu preciso falar algumas coisinhas para vocês dessa primeira parte aqui no botão iniciar. Quando eu clico no botão iniciar, eu venho aqui em acessórios, né? Então o que aparece para mim aqui, ó? Várias opções, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, no sistema operacional Windows, né? Calma, sistema operacional Windows, ele vem de fábrica, na hora da instalação, default, né? Como a gente fala, com algum editor de texto padrão? Qual? Bloco de notas e WordPad. Tá? O bloco de notas é um editor simples, não dá para fazer quase nada, não dá para colocar imagem, não dá para editar e nada disso, mas dá para digitar algum texto. Agora o WordPad ele dá para fazer muita coisa, inserir figura e tal, dá para fazer esses textinhos bacanas. Então o Windows tem um editor padrão. Fechou? Aí aqui, ó, nós temos nessas opções aqui, ó, nós temos a calculadora, né? A única pergunta que pode cair da calculadora, só existe um modo de visualização da calculadora ou tem mais?
Tem mais, né? Tem científica, tem a padrão, tem de estatística. Daí descendo aqui, ó, nós temos a opção prompt de comando. O que é esse prompt de comando? Que a gente falou agora há pouco. É a opção do Windows, se eu digitar aqui, ó, CMD, dar um Enter, vai abrir essa telazinha preta aqui, onde eu dou comandos em modo texto, né? Então aqui, ó, se eu estou aqui no meu usuário ali, sala 04, e eu der um dir aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai listar para mim todos os diretórios. Ah, eu quero limpar a tela, né? Então eu vou lá, ls, limpo a tela lá. E posso renomear arquivos, posso excluir arquivos, posso fazer tudo que eu posso fazer no modo gráfico aqui, eu posso dar comandos aqui, tá? Aí voltando lá, né, a gente vem aqui todos os programas, acessórios, né, e ainda a gente tem aqui o Windows Explorer, que a gente vai ver agora, certo? O Paint, que é um editor de imagens, né? Na última aula nossa de exercícios, caiu uma perguntinha falando que o Paint não dava para editar imagens. Certo ou errado? Errado, né? Tá? Então, foi uma prova do ano passado. E ainda eu tenho aqui o executar, né? Quando eu dou esse comando executar, e clico nessa opção executar, então aqui eu posso dar alguns comandos de execução. Por exemplo, ó, se eu digitar calc, olha o que ele faz. Abre a calculadora para mim. Tá? Então aqui são só comandos para a gente realmente executar, né? Ah, se eu quero, eu entro aqui, ó, no todos os programas, acessório, executar e digitar isso aqui, ó, regedit, né? O que vai acontecer? Opa, que o meu não está habilitado, mas ele vai entrar nos registros do Windows. E aí eu posso mudar os registros. Aqui o computador está bloqueado porque está no usuário comum, não está no administrador, certo? Bom, a partir daí eu vou entrar em painel de controle. Aqui em painel de controle, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho várias opções aqui, certo? Então, ó, eu tenho a opção Sistema de Segurança, Rede, Internet, Hardwares e Sons, Programas, Contas de Usuários, Aparência, Relógio, Idioma e Facilidades de Acesso. Então vamos começar aqui pelo primeiro. Ó. Quando eu falo em Sistema de Segurança, o que ele vai dar para mim aqui? Ó? Eu vou ter Central de Ações, que é essa bandeirinha que tem aqui do lado do relógio. O que a Central de Ações vai fazer para mim? Só me dar alertas de alterações que eu posso fazer na minha máquina. Ah, eu tenho uma atualização que eu posso fazer, então a Central de Ações vai me avisar. Ou alguma coisa está desatualizada, a Central de Ações me avisa. Firewall do Windows. O que pode cair em prova de Firewall do Windows? O que faz o Firewall do Windows nessa máquina? Isso, a principal como também, mas assim, ó, principal, evita invasão à máquina. Como ele evita invasão a uma rede, se fosse lá na intranet. Então, na minha máquina, se eu tiver com o firewall ativado, ele evita invasões, né? Eu posso desinstalar o firewall do Windows? Não, mas desinstalar, essa é a pergunta. Sim, eu consigo desinstalar ou desativar o firewall do Windows, as duas opções, tá? O firewall do Windows, ele tem duas explicações para que o usuário não use ele, né? Usuário comum. Primeiro, a maioria dos usuários usam software pirata. Aí o cara não habilita o firewall do Windows. Que daí vai estar atualizando e a Microsoft vai começar a aparecer a mensagem para você. E a segunda é o que você falou. O firewall do Windows, ele tem um problema. Ele é difícil de ser configurado. Então, às vezes, algum aplicativo que você usa na sua máquina, e é um aplicativo normal do dia a dia, ele bloqueia. E aí você tem que saber entrar lá e desbloquear aquela coisa toda, tá? O Windows Update nós já falamos, né? Que é você atualizar o sistema operacional, opções de energia, tranquilo, para economizar energia, backup e restauração. Isso aqui é importante porque nós temos para frente nós vamos ver ali que nós temos uma restauração. E é diferente de backup, aliás, recuperação, né? Que é diferente de backup e restauração. E isso aqui, ó, nós temos que entender aqui no Windows 7 porque no 10 mudou. Tá? Então, olha só, backup, tranquilo, né? Salvar um arquivo importante, num local diferente do original. O backup do Windows, ele também pode fazer o backup naqueles 3 processos que todos os backups fazem. Quais são? Incremental? Completo ou normal. Aí tudo bem. E restauração? Eu pegar um arquivo que eu fiz um backup e, se necessário, restaurar ele, né?
Criptografia não precisa de ferramentas administrativas, também não há necessidade da gente falar aqui agora. Rede e internet. Olha só, já teve questões em provas falando que essa opção redes e internet era para você acessar a internet. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque nessa opção redes e internet é para você fazer configurações da rede e configurações de internet. Né? Então, se eu entrar aqui em redes e compartilhamento, eu vou poder, então, fazer a configuração de Wi-Fi, da rede Ethernet. Né? Se eu instalar uma placa de rede nova, eu tenho que entrar lá e configurar a rede, colocar número IP, aquela história toda que a gente viu lá na nossa primeira aula. Aqui, ó, opções de internet. É onde eu vou dar opções de acesso à internet e não de navegação na internet. Né? Ó, e se eu clicar aqui, ó, eu vou dar algumas opções de conexão, de segurança, de privacidade e assim por diante. Mas não vou conseguir navegar na internet aqui. Hardware e sons é tranquilo, né? Para a gente poder usar o som, vídeo e tal. Aqui é que vai entrar, por exemplo, os drivers, né? Para eu usar uma placa de vídeo, eu tenho que ter o driver instalado. Então, tranquilo. Programas. Esse aqui é um dos que dá bastante dúvidas em provas, que é aqui, ó, programas e recursos. Então, o que acontece aqui? Ó? Olha só, quando eu instalo o sistema operacional Windows, ele cria uma pasta chamada Windows. E lá dentro vai todos os arquivos do Windows, né? Que está aqui. Ó. A gente vai aqui, ó, clica em diretório C, está aqui, ó, pastinha Windows, certo? Aí o que acontece? Os outros programas que eu instalo no meu computador, por exemplo, Microsoft Office, vai ser instalado dentro da pastinha Windows? Não, não vai. Aonde que vai ser instalado? Na pastinha Arquivos de Programa, né? Então, olha só, por padrão, né? Sempre quando a gente fala em prova é o padrão. Porque eu posso instalar em outro lugar? Posso, mas por padrão Arquivos de Programa, certo? Só que é o seguinte, ó, quando eu instalo um programa, vamos pegar um aqui, por exemplo, ó, vamos ver o que tem instalado aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse programinha aqui, ó, KMS Pico, tá aqui, ó, ele tem uma pastinha chamada Uninstall. Para que serve isso aqui? Para desinstalar. Agora, com certeza, você vai achar programinhas aqui, ó, por exemplo, esse WinRAR aqui, ó, ele não tem a opção de Uninstall. Aí, como é que a gente faz para se livrar dele? Clico nele e dou um delete, né? Né? Não vai dar certo. Quando você clicar e dar um delete, você vai deletar muitos arquivos daquele software, mas a maioria lá no registro vai continuar lá. E aí começa a dar aqueles pau do Windows, né? Que você começa a ter um monte de coisa lá que não precisa e tal, vai dando esse problema. Bom, quando ele não tem essa opção de desinstalação, o que eu faço? Ó, eu venho aqui no Arquivos e Programas, Programas e Recursos, desculpa, no painel de controle, clico no WinRAR e venho aqui em Desinstalar. Aí sim eu desinstalo por completo, por padrão. Professor, mas eu tenho um programinha lá em casa que faz isso tudo automático para mim. Mas esse programinha não cai na prova, porque por padrão ele não vem na prova, né? Professor, um amigo meu emprestou um programinha lá que é top, faz tudo. Não, esse não cai na prova, tá? Aí qual que é a dúvida desse troço aqui? Ele pode instalar, ele pode alterar programas, mas eu não consigo instalar programas a partir do painel de controle, programas e recursos. E nas provas sempre vem, né? Que no painel de controle, programas e recursos é possível instalar programas. Não. Certo? Beleza? Professor, isso é pertinente, mas por que criar duas pastas? Uma Windows e outra Windows 86? Por causa quando você usar programas com 32 ou 64 bits, aí eles ficam separados. Entendeu? Que daí tem alguns que são diferenciados, né? Opa, fechei aqui. Bom, nós estávamos aqui, ó, contas e usuário. Aqui não tem dúvidas, né? Aqui é onde eu vou criar, o administrador vai criar usuários, vai dar controles dos usuários e assim por diante. Então, eu acho que aqui não tem grandes problemas. Aí nós vemos a aparência e personalização. Então aqui também a única coisa que eu acho que pode vir em prova, como já veio em outras provas, é essa opção aqui, ó, Central de Facilidades e Acesso. Porque aqui, ó, gadgets, vídeo, opções de pasta, não. O que é essa Central de Facilidades de Acesso? E por que eu acho que isso tem que se prestar atenção nisso? Porque hoje se fala muito em acessibilidade, né?
Tudo que você... prédio tem que ter acessibilidade, né? Aqui agora foi colocado aqui no corredor aquele emborrachamento com o pessoal com dificuldade visual caminhar. Então, se fala muito em acessibilidade e se é cobrado muito isso. Então, o sistema operacional Windows, ele também tem uma central de facilidade que é proporcionar a pessoas com deficiência que possam usar o sistema. De que maneira? Se a pessoa tiver alguma deficiência visual, ele tem uma lupa lá que aumenta. Ou você pode instalar programinhas aqui, né, que, por exemplo, né, um dos mais conhecidos, que é grátis, que foi criado aí por órgãos governamentais, que é o DOSVox, que você instala para pessoas cegas poderem usar a máquina. Então, ele fala e você também fala, a máquina interage. Teclado virtual, né? Lá no próprio Google Chrome, né? Tem um microfonezinho lá que você pode, se você tiver um microfone na sua máquina, clica lá e você dá comandos para ele abrir para fazer uma procura. No Google Chrome tem um teclado virtual que aqui também tem. Então isso é a central de facilidades, né? E acesso. Aí nós temos aqui, para encerrar, não, já encerrou, né? Relógio, idioma, essas coisas não caem em prova, pessoal, pode ficar tranquilo, isso aí não tem dúvida. Outra coisa que tem aqui na parte de segurança, nós temos o ponto de restauração do Windows. Isso eu preciso saber porque, desculpa, de novo eu confundi aqui, ponto de recuperação, né? Restauração é lá do backup, né? O ponto de recuperação. Por que eu tenho que saber isso aqui? Porque no Windows 10 mudou também, tá? Então, olha só. Eu tenho um ponto de... Digamos que ontem, dia 21, né? Meu computador estava funcionando normalmente. E hoje, dia 22, meu computador está lento, não está legal. Alguma coisa está estranha. Então, o que eu posso fazer? Se esse problema não for um problema muito sério, muito grave, você faz o seguinte, você pega e recupera o sistema operacional a partir de um ponto anterior ao tempo, que pode ser ontem, anteontem, semana passada, mês passado. E aí ele vai fazer com que os registros aqui voltem a ser da maneira original, como estava nesse dia que estava funcionando adequadamente. Em provas isso não é cobrado sobre arquivos pessoais, né? Eu tenho um arquivo do Word que eu estava digitando ontem, né? Estava legal. Hoje eu fui abrir o mesmo arquivo e ele está corrompido. Fala, opa, tem problema. É só recuperar a partir de ontem. Vai funcionar? Não. Arquivos pessoais, fotos, né, aplicativos, ele não recupera, tá? Tranquilo? E isso vem no Windows 7, ele vem ativado de fábrica. Você pode alterar as datas ali? Pode. De restauração, né? Eu quero que faça todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Mas ativado vem de fábrica, tá? No momento da instalação. Tranquilo? No Windows 7. Bom, aí eu tenho no Windows 7 ainda o Windows Defender. Ó, certo? O que é o Windows Defender no Windows 7? O que ele faz lá? O que ele é? Ele não é antivírus. Ele é um anti-spyware. O que é um spyware? Software espião. O Windows Defender só faz isso no Windows 7. Mudou no 10, né? Nós temos antivírus que também tem anti-spyware. Mas a maioria não. Tá? Então aqui eu posso deixar ativado o Windows Defender. Tranquilo? Sem problema? Vamos lá. Então agora a gente vem para cá, ó, para o Windows Explorer, que também mudou muito lá no Windows 10, né? Então, ó, o Windows Explorer, primeira coisa que eu tenho que saber, ó, tem dois painéis aqui. Esse aqui é o painel... Alguém lembra qual que é o nome? Quem já fez aula aí? Aqui é o painel de navegação. E aqui é o painel de conteúdo. Bom... No painel de navegação, eu visualizo pasta. No painel de conteúdo, eu visualizo diretório. No painel de conteúdo, eu visualizo arquivo. E no de navegação? Já teve gente que ficou na dúvida aí. Pessoal, aqui é fácil de lembrar. Ó. Mesmo a gente usando isso todo dia, teve gente que ficou na dúvida. Olha só, no painel de conteúdo,
eu visualizo tudão. E no painel de navegação eu só não visualizo arquivos. Ok? Porque daí o cara vai montar aquela historinha doida lá na prova, né? E tentar te confundir aí. Tá? Então aqui eu não visualizo arquivos. E lá é tudão. Beleza? Bom, aqui no Windows Explorer, né? O que é o Windows Explorer? É um programa gerenciador do Windows, né? Isso aqui é um programa que está gerenciando. Como é que é o nome desse gerenciador, um nome pelo menos desse gerenciador de programas, arquivos e pastas lá no Linux? Um só. Hã? Dolphin, né? Vamos dificultar, mais um. Nautilus, tá? E o outro é o Conqueror, né? Tá? Então, aqui não, é o Windows Explorer gerencia arquivos, pastas e programas. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar nas provas, ó, é que é nesta ordem aqui, ó. Diretório, pastas e arquivos. Certo? Eu sempre vou ter um arquivo dentro de uma pasta, pastas e arquivos dentro de diretórios. E nunca um diretório dentro de uma pasta ou um diretório dentro de um arquivo. Certo? Tranquilo? Os diretórios são identificados por letras, né? A gente tem as letras aqui, ó. Diretório C, diretório D, diretório F. Lá no Linux, que jeito que é? Diretório? Barra, né? Barra, né? O diretório raiz, barra e depois barra home, barra aquele monte de coisa. Então, essas letras elas podem ser alteradas, né? Por qualquer uma que não pode ser usada, que não esteja sendo usada. A do diretório raiz eu posso alterar, mas não devo alterar, né? Porque se eu alterar do diretório raiz, os programas que estão instalados no diretório raiz não encontrarão o caminho dos seus arquivos, então eu não posso alterar, tá? Mas na prova, se vir em lei seca, posso alterar? Posso, sem problema nenhum, tá? Tranquilo? Bom, posso criar mais diretórios, posso criar pastas, posso criar dentro de pastas subpastas, né? Primeiro que a gente vai ver aqui é o renomear arquivos, né? Que isso cai bastante nas nossas provas. Então, olha só, se eu tenho um arquivo aqui no meu... Aqui não tem nenhum, né? Vamos pegar aqui na minha pastinha aqui, ó. Focos, navegadores aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse arquivo navegadores aqui, certo? Quais são as possibilidades de eu renomear esse arquivo navegadores que é do PowerPoint? Falou lá, né? 2 cliques pausados, né? Por que não pode ser rápido? Abre, né? Executa, né? Qual foi o outro lá? Botão direito do mouse, renomear. O que mais? Isso, botão direito, que a gente viu antes lá no início. Botão direito do mouse, propriedades. O que mais? Tem mais 2. Qual tecla de atalho? F2. Mais um. Ah, tá lá, ó. Através do menu. Certo? O menu, como é que eu visualizo o menu? Eu clico aqui na tecla Alt, ele aparece aqui em cima para mim, ó. Menu. Tá? E eu posso renomear. Ok? Então, olha só de renomear, 5 opções. Posso usar qualquer tecla do teclado para renomear um arquivo? Qualquer tecla não, tem aquelas 9 que eu não posso. Ó, eu posso renomear um arquivo assim, pessoal? Underline, 2, U, J maiúsculo, 001, hífen, @.doc. Posso? Posso, né? Por quê? Nenhum desses caracteres estranhos que eu coloquei aqui faz parte daquela rela, né? Tá? E aí quando cai em prova, coloca uma exclamação, um arroba, o cara já fica meio assim, acho que isso não pode, né? É que é lei seca, né? Não pode o que está escrito, o que não está escrito pode. Se fosse no Linux, só o barra, né? Tá? Beleza? Professor, não daria para renomear também pelo caminho dos comandos em texto? Ou seria praticamente usar um desses? Então, mas pode. Só que, olha só,
Quando na prova vem gerenciadores de arquivo, pastas e diretórios, ele está falando disso aqui, né? E não no modo de texto. Agora, se porventura perguntar na nossa prova assim, ó, boa pergunta sua, cara. Pode-se renomear um arquivo a partir do prompt de comando através de comandos? Aí sim. Mas como na prova vem específico aqui, né? Então é só a partir desses daqui. Beleza? Bom, a próxima que a gente vai ver aqui, que também é muito comum de cair nas provas, que é o deletar o arquivo, né? Quando eu deleto quero deletar esse arquivo, qual que é a tecla que eu utilizo? Delete, né? Automaticamente ele vai para a lixeira. Não? Isso, não é automaticamente. Quando eu dou um delete, ó, eu tenho que... Opa, deixa eu clicar. Ó, eu dou um delete, não é automaticamente. Ele pergunta para mim se eu quero mandar para a lixeira, né? Então, se eu der um sim aqui, babau, né? Tá? Beleza. Então, mas o que é que vem nas provas? Não é só essa pergunta. Vem lá, quando eu quero deletar um arquivo, ele pode não ir para a lixeira, ele ser excluído permanentemente. Quais são os comandos para excluir um arquivo permanentemente? Shift delete. Shift mais o delete ou del, né? O que mais? Hã? Pode arrastar para a lixeira, opção. Arrastar para a lixeira. Ah, não. Desculpa. Tá, exatamente. Eu estou perguntando o seguinte: quais são as opções para deletar o arquivo permanentemente? Se eu arrastar para a lixeira, ele vai para a lixeira, né? Mas eu não quero que ele vá para a lixeira. Se eu der um shift delete lá, ele vai ser deletado automaticamente? Sem ir para a lixeira? Não, mas olha a pergunta. Se eu der um shift delete naquele arquivo navegadores, automaticamente ele vai ser deletado sem ir para a lixeira? Não, automaticamente não, ele vai perguntar antes, né? Mas no momento que eu dei um sim, ele não vai para a lixeira. Tá. O que mais? Hã? Arquivo muito grande. Arquivos grandes. Só que esses arquivos grandes aqui, ó, tem que tomar um cuidado, porque às vezes um arquivo pequeno não vai para a lixeira. Por quê? Olha só, a lixeira ela tem um tamanho, certo? Então aqui está uma lixeira. Vamos supor que essa lixeira, ela tenha o espaço total dela é 5 mega, certo? 5 megabytes, 5 megabits. Byte, né? Armazenamento é byte. Aí vamos supor que você já atolou de coisa aqui dentro, ó. Você atolou de coisa aqui dentro e só me sobra aqui 1 giga, certo? Pergunto para vocês, se eu deletar um arquivo que tem 2 gigas, ele vai para a lixeira? Não, porque não cabe aqui. Ó, mas o tamanho da lixeira não é 5? 2 não é menor que 5? Só que é o seguinte, não vai para a lixeira aquele arquivo que não cabe no espaço livre da lixeira, né? E por que a gente fala aqui arquivos muito grandes? Porque aqui esse espaço eu posso aumentar ele muito, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 50 mega ou 50, né? 50 GB na minha lixeira, não tem problema. Mas se o arquivo for maior que o espaço da lixeira, não cabe, aí vai dizer assim, ó, esse arquivo não será enviado para a lixeira, será excluído permanentemente. Mas tem mais, qual mais? Isso, disco removíveis, né? Removíveis, como pendrives removíveis, HD externo e assim por diante. Se eu der um delete naquele arquivo dos navegadores ali, por exemplo, ele não vai para a lixeira porque ele está na minha pendrive. Certo? Agora é o seguinte, ó. Aqui também tem outra perguntinha aqui que vocês não fizeram, mas já teve gente que me perguntando. Pô, Araújo, mas outro dia eu estava na minha casa e deletei um arquivo da pendrive e foi para a lixeira. Deletei um arquivo do HD externo e foi para a lixeira. Porque isso é configurável, né? Agora, por padrão, não vai para a lixeira. Tá? E outra coisa, né? Se eu deletar um arquivo e ele for para a lixeira, ele é passível de recuperação? Sim, botão direito do mouse restaurar. Eu deletei um arquivo, ele foi para a lixeira e eu esvaziei a lixeira. É possível recuperar esse arquivo? Sim. Aí que tá. Por padrão, não.
E as provas é só por padrão. Se eu deletei um arquivo aqui agora, inclusive esse computador aqui foi formatado, eu vi aqui que na aula passada ele estava cheio de coisa, agora está limpinho, bacana de mexer. Se eu deletar um arquivo ali, vai para a lixeira, esvazia a lixeira, eu consigo recuperar? Não. Por padrão, não. Agora, professor, mas eu conheço um programinha que o Recuva, né? Esse é o mais bacana de usar, se alguém tiver problema, vai lá no Baixa Aqui, Super Downloads, e baixa um programinha Recuva. Gente, ele tem uma versão de teste lá que é limitada, mas mesmo essa versão limitada recupera um montão de coisas. Se você perder uma foto, um documento do Word, ele recupera para você. Se pagar, então, nossa, vira dos avessos o computador. Mas esse programinha não cai na prova. Tá? Então, por padrão, ele esvaziou a lixeira, já era. Voltando para cá, ó, tá faltando coisa aqui ainda. Shift Delete, arquivos grandes, discos removíveis. Daí entra no removíveis. Arquivos de rede. Certo? Olha só, eu tenho um computador 1 aqui, computador 2 aqui, ó. Certo? Aí eu tenho acesso a um arquivo do Word que está aqui no 2 e eu estou no 1. Se eu deletar esse arquivo aqui, ó, tiver essa permissão, ele não vai para a lixeira nem desse, nem desse. Tá? Então, essas são... Então, tá vendo? Ó, só de renomear e deletar, quantas questõezinhas que pode cair na nossa prova aí, certo? Beleza? Vamos lá. Então, vamos continuar aqui, ó. Agora, a opção de mover arquivos, certo? Eu tenho, digamos aqui que eu estou aqui no... Deixa eu colocar aqui no C, aqui, ó. Eu estou no diretório raiz C e eu tenho aqui um arquivo chamado livro.doc, que está no raiz do C. Se eu clicar com o botão direito do mouse, manter o botão pressionado e arrastar aqui para a pasta usuários, que está no C, esse arquivo será movido ou copiado? Movido porque está no mesmo diretório, né? Agora eu pego esse mesmo arquivo que está no C, e arrasto aqui para o F, que é Araújo. E a pendrive? Copiado. Diretórios iguais, móveis, diretórios diferentes, copia. Tá? Agora tem mais um detalhe aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um desenho aqui, daí fica melhor de entender. Ó. Olha só. Eu estou aqui no diretório raiz C e eu tenho uma pasta qualquer aqui que tem um arquivo chamado livro.doc aqui dentro, certo? E aí eu vou no diretório D e quero copiar um arquivo, arrastar um arquivo para dentro desta pasta aqui, ó, que contém o mesmo nome de arquivo. Quando eu fizer isso, o que ele vai dizer para mim? Que o arquivo já existe se eu desejo substituir. Se eu substituir, eu vou perder qual? Esse aqui. Se eu não quero perder, o que eu tenho que fazer? Renomear um dos dois. Agora, eu tenho uma pendrive aqui, ó. Certo? Pendrive. Dentro da pendrive tem um arquivo chamado livro.doc. E eu quero arrastar para essa mesma pasta aqui, ó. Certo? O que vai acontecer quando eu fizer isso? Ele vai dizer que o arquivo já existe. E se eu desejo substituir. Beleza. Se eu substituir, qual que vai morrer aqui? O do C. Agora, quando é de discos removíveis, HD, pendrive, ele me dá uma outra opção, que é se eu desejo substituir e manter os dois arquivos. E aí é onde vem aquela situação, né, que a palavra automaticamente, ela me dá 99% de chance que a questão está errada, mas tem 1% que não, que aqui é um exemplo. Aqui, ó, se eu arrastar um arquivo da pendrive para cá e eu clicar na opção desejo manter os dois arquivos, desejo copiar e manter os dois arquivos, o que ele vai fazer para mim? Automaticamente ele vai renomear esse. Que nome que ele vai dar para aquele lá? Livro, né? 1.doc. Então, automaticamente tem esse 1% que você não pode ter, tem que ter certeza. Certo? Tranquilo? Sem problema? Pessoal, quer ver, ó? E isso é feito de HD, e tudo, de HD, pendrive, qualquer dispositivo removível, né? Só não nos mesmos diretórios, ok? Bom, aí a gente vem para cá, ó, né? Que aqui também mudou bastante lá no Windows 10. Nessa opção aqui, ó, eu tenho a opção de visualizar, né, como estarão organizados meus arquivos e pastas.
Ali é fácil até de lembrar, né? É arquivos grandes, extra grandes, grandes, médios, pequenos, lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Desses, o que mais cai na prova é o detalhes, né? Por que o detalhes é o que mais cai na prova? Que é esse modo que eu estou aqui, ó. Porque na opção detalhes, deixa eu colocar num arquivo aqui para ficar melhor. Na opção detalhes, o que ele aparece para mim? Ele aparece o nome da pasta ou do arquivo, ele aparece a data de modificação, o tipo que ele é, certo? Aqui, ó, aparece para mim aqui, deixa eu diminuir aqui, ó. Ó, aparece aqui para mim, ó, é uma pasta de arquivo, é um arquivo temporário, é um arquivo HTML, que é uma página web, é um arquivo do Excel, um arquivo do PowerPoint. E me dá o tamanho do arquivo, certo? E para que eu tenho todas essas opções? Para que aparece para mim todas essas opções? Porque lembra lá quando a gente vai dar o nome de um arquivo, alguns caracteres eu não posso usar? Por que eu não posso? Porque esses caracteres são reservados. Por exemplo, para que serve o asterisco? O asterisco aqui no nosso Windows Explorer, você pode trocar ele por todos, né? Então vamos supor aqui, ó, eu estou aqui na pendrive e eu preciso localizar um arquivo, certo? Quais são as opções que eu posso usar para localizar um arquivo aqui dentro, certo? Sendo que eu não sei onde está o arquivo e eu tenho muitas pastas no meu computador. E muitas... Ctrl certo? Não, Ctrl F? Não, a Ctrl L é lá no Word para localizar. Aqui é a tecla F3, tá? F3 vai cair nessa caixinha aqui, ó, certo? Mas quais são as opções que eu tenho para procurar um arquivo? Como é que eu posso? Pelo nome dele inteiro, se eu souber. Por partes do nome, né? Por exemplo, quantos caracteres eu posso usar para criar um arquivo? Nome de arquivo. Não é? Prova de Polícia Federal. Ah, tá aqui, ó, 256 caracteres, né? Então eu posso criar um arquivo assim, ó. Você vai digitou alguma coisa sobre a aula de hoje no Word e você vai salvar essa aula. Você pode escrever assim: esta aula foi a última aula que eu assisti do Araújo, que ele falou sobre o sistema operacional Windows, e essa aula foi no dia 22 de novembro de 2016, e eu tenho que estudar bastante, porque isso pode cair na prova. Ponto .doc. Pode? Se der 256, pode. Né? Então, disso tudo, eu posso usar só uma palavra para procurar. Ele procura. Que mais que ele vai procurar? Data, né? A data aqui de criação. Você vai falar assim, tá, mas como é que eu vou saber a data de criação? Ó, algum arquivo você pode saber, né? Por exemplo, você é um concurseiro fanático e dia 25 de dezembro, meio-dia, ao invés de estar com a cerveja e o churrasco, você está lá com a apostilinha e você criou lá um arquivo nesse dia. Você não vai lembrar que você criou no dia 25/12? Vai. Ou alguma outra data mais específica. Por que mais eu posso procurar? Pelo tamanho do arquivo. Né? E isso é uma coisa normal, toda vez que a gente cria um arquivo, a gente grava o tamanho dele, né? Todo mundo faz isso, né? Tá? Mas eu posso usar um caractere coringa. Qual o caractere coringa? O asterisco, por exemplo. O asterisco, ele quer dizer todos. Então, se eu quiser procurar um arquivo do Word, mas eu não sei o nome, eu venho aqui e coloco aqui, ó, asterisco ponto o quê? Doc, certo? O que ele vai fazer para mim, ó? Ele vai começar a localizar todos os arquivos que eu tenho no meu computador que é .doc. E aí, de alguma maneira, você tem que achar o que você quer, tá? Se eu colocar asterisco, ponto asterisco, o que ele vai fazer? Vai listar tudo, ponto tudo. Aí não tem sentido a busca, né? Cara, vou fazer uma busca, fazer um filtro aqui. Você tem 1 bilhão de arquivos, vou procurar que jeito? Asterisco, ponto asterisco. Tudo, ponto, tudo. Aí vai ser a mesma coisa que você está visualizando isso aqui, tá? Então eu posso visualizar, procurar dessas maneiras todas. Bom, aqui, ó, quando eu venho aqui, eu tenho uma pasta aqui chamada bibliotecas, né? Quais são as 4 pastas padrão? Documentos, imagens, músicas e vídeos. Pessoal,
Caiu uma pergunta outro dia numa prova, eu acho que não sei não se não foi essa da polícia aí, o garoto falou ali. Não, não foi nessa, acho que foi de Goiás, se não me engano. Caiu uma pergunta assim, ó. No Windows 7, por padrão, foi criado uma pasta bibliotecas que foi criada para facilitar a vida do usuário, onde o usuário pode organizar melhor seus arquivos. E a biblioteca é composta pelas pastas documentos, músicas, vídeos e fotos. Certo ou errado? Olhando aqui fica fácil, né? E lá no dia da prova, você vai lembrar que não é fotos, é imagens? É de lascar, né? Vamos falar a verdade. Porque a gente associa... O cara foi bom quando criou essa pergunta, tá? Porque quando a gente pensa em foto, a gente pensa em imagem, né? Olha... Por isso que eu falo, né? O cara tem um coração peludo mesmo, né? Não tem jeito, tá? Então, essa biblioteca pode cair perguntinha assim. Mas, olha só, bibliotecas, elas são pastas virtuais, né? Por quê? Essas 4 pastas aqui, tudo que está dentro dela, fisicamente, não estão aqui. Né? Onde que ela vai estar? Ela vai estar... Deixa eu copiar um arquivo aqui, porque ela não tem nenhum, né? Deixa eu pegar um aqui do... Vou pegar esse aqui, navegador. Vou copiar aqui e vou clicar aqui. Opa! Deixa eu ver. Ele não está me dando permissão para nada aqui. Eu tenho que pedir para o nosso técnico que deixar permissões aqui para o usuário comum. Mas olha só, se eu copiar esse arquivo aqui dentro para a pastinha documentos, né? Porque se ele é um documento, eu vou clicar aqui da pasta documentos. Então, apesar de na hora de eu clicar aqui, ó, ele visualizar para mim, não vai deixar eu visualizar. Mas olha só, eu clico aqui, ó, ele vai me mostrar todas as pastinhas que estão dentro da biblioteca. Fisicamente, aonde esse arquivo vai estar? Ele vai estar aqui, ó, em C, usuários, sala 04, que é a sala aqui, dentro da pastinha documentos. Ele vai estar aqui e não aqui na biblioteca, certo? Outro dia um aluno perguntou para mim assim, ó, eu posso imaginar para a prova que os arquivos que estão aqui dentro das pastas são como um atalho? Poderia imaginar assim? Não, né? Por quê? Quando eu digito um atalho, eu digito o programa que ele faz referência? Não. Agora, se eu digitar o documento que está aqui dentro da biblioteca documentos, vai deletar lá do usuário, certo? Se eu deletar lá do usuário, vai deletar daqui? Vai deletar daqui. Então não pode pensar como um atalho que não vai dar muito certo, né? Agora, se de alguma maneira você lembrar, é um atalho para aquele arquivo, mas se eu deletar ele, deleta lá também, aí tudo bem, né? Tá? Beleza? Bom, aqui em cima é a barra de navegação do meu Windows Explorer, aqui em cima. Agora só, pensa comigo, o Windows Explorer é muito parecido com o quê? Com Internet Explorer, né? Dá até às vezes uma confusãozinha, né? Agora eu pergunto para vocês, ó, se eu digitar aqui em cima www.google.com.br, .com, né? E der um Enter, eu vou navegar no Google aqui? Não, aqui não. Mas se eu der um Enter, eu vou conseguir navegar no Google? Vou, né? Só que é o seguinte, ó, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o navegador padrão e abrir o Google. Aqui não vai abrir porque eu acho que está sem internet aqui, tá? Mas ele não vai navegar lá no Windows Explorer, né? Ele vai abrir o navegador padrão e aí eu posso navegar. Então não vai acontecer isso, certo? Aqui ainda, ó, eu tenho a opção... Opa! Eu já falei da procura, né, tal. Ó, opção de rede, tá? Aqui no Windows Explorer é possível visualizar todos os computadores que estão em rede. E aí, se eu tiver acesso, eu posso fazer aquela opção lá de deletar arquivos ou não. Tranquilo? Pessoal, pergunto para vocês aqui, ó, alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o Windows Explorer? Tem alguma dúvida, sei lá, que a gente não falou, que vocês gostariam de perguntar? Tranquilo? Tá. Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos... falar agora, né, voltar aqui, e nós precisamos falar um pouco do Windows 10, tá? Então, deixa eu só abrir aqui para a gente acompanhar. Aqui, olha só. Então, o que acontece aqui com o Windows 10? Bom, eu sempre falo nas minhas aulas que o concurseiro ele tem que ter instalado na máquina dele o LibreOffice, né?
para poder estudar o Writer, o Calc e tudo mais. Tem que ter instalado o Thunderbird para saber, se puder, o Outlook, mas se tiver o Thunderbird já é top 10. Mas o Windows 10, até foi uma pergunta ali do pessoal do online, o Windows 10, eu não preciso instalar na minha máquina, tá? Esse material já está disponível para vocês lá na área do aluno, o pessoal do online pode pegar lá também. Eu não coloquei lá para não imprimir, porque esse aqui tem muita coisa colorida, então para não gastar tinta, então você baixa para a máquina e estuda no computador, né? Não precisa... Então o que acontece? Com esses slides que eu estou colocando aqui, não há necessidade de instalar o Windows 10. Por quê? Tudo que está aqui são as atualizações que vieram do 7 para o 10. Então, se você sabe tudo sobre o 7, o que a gente falou, você só precisa aprender as diferenças do 10. Pronto, não precisa instalar. Tá? Eu, sinceridade, acho que não há necessidade nenhuma de instalar o 10 na máquina. Ah, professor, mas eu acho legal instalar o 10, até pra... ótimo, melhor ainda, né? Porque se você estiver usando, melhor. Mas não tem necessidade. Tá? Então vamos lá. O Windows 10 ele é a atualização do sistema operacional Windows 7 e do 8, né? E a Microsoft veio com essa ideia do Windows 10 para tentar resgatar também o usuário para a máquina, né? Para o computador, porque hoje a gente faz tudo no celular. Isso aqui veio do Windows Phone, tá? Então a ideia do Windows 10 veio do Windows Phone. Então qual que é a ideia? Bom, primeiro, a interatividade com o usuário com tela touch. Né? O Windows 10 ele funciona muito bem, mas funciona muito melhor se você tiver um computador touchscreen, para meter o dedão na tela lá. E aí a gente já vai dizer o seguinte, notebook, né, que vem com o sistema operacional Windows 10, já vai vir por padrão com touch. Né? Porque é aí que o sistema funciona bem, e isso é uma compra casada, né? Isso é lógico, né? Tá? Mas então ele veio do Windows Phone para que o usuário interagisse mais com a máquina e pudesse usar mais a máquina. Nosso projetor não está ajudando muito, né? Vamos pedir para regular ele ali. Mas olha só, lá no seu computador isso aqui vai ficar bem legal. O Windows 10, ele já trouxe uma modificação importante do 8. Porque o que é o Windows 8? É aquela mesma ideia que nós falamos lá, né? O Windows 8 ME, né? Então tinha o 7, o 8 veio como teste, para que o 10 ficasse padrão. Uma das coisas que tinha no Windows 8, aliás, tinha em todos os sistemas operacionais do Windows, até o 8, foi tirado no 8 e o povão detestou, foi o botão iniciar. E aí voltou para o 10. Tá? E aí, clicando aqui no botão iniciar, a gente vai ter uma rela aqui de programas, que aqui já mudou bastante, ficou bem legal, porque ao invés de ter aquele todos os programas e tal, aqui ele vem em blocos, né? E fica mais legal de você utilizar, né? E ela também tem apps, né, que você pode baixar esses apps, tem apps gratuitos, você pode comprar alguns aplicativos para instalar aqui, sem problema nenhum, lá do Store, lá da Microsoft. E esses apps, pessoal, ó, tá aqui. Esses apps, eles funcionam, ó, né, são universais. Por quê? Se você pode usar eles em tablets, smartphones e Xbox. O que isso quer dizer? Que se você tiver um Xbox e tiver um Windows 10 instalado no seu notebook, você pode conectar ele no computador, tá? E jogar a partir do Xbox na máquina. E com tablet, ele tem interatividade com o smartphone e assim por diante. E ele vai funcionar em modo janela, tanto cheia como normal. Por que tanto cheia como normal? Porque, pô, pensa só. Se você estiver utilizando o Xbox, certo? Olha essa barra aqui, ó. Ela vai ficar aparecendo, certo? Mas aqui no Windows 10 você pode tirar essa barra porque você pode usar a tela cheia usando a tela por completo, sem nenhuma outra coisa nela, tá? Isso é para maior interatividade também. No Windows 10 ele vem o Cortana, né? O que é o Cortana? Ele é um aplicativo de voz, onde você, por voz, dá comandos para a sua máquina. Aonde nós temos isso? No celular, né? O Samsung, como é que chama no Samsung lá? Alguém sabe? S-Voice. No iPhone? Siri. No Windows Phone? Cortana. Tá? Então eles trouxeram isso aqui para a máquina. Tá? Então é a mesma coisa. Você pode, se você tiver um hardware compatível, ou seja, um microfone, você ativa o Cortana, e aí você dá comandos de voz para sua máquina. Abra isso, fecha aquilo, abre o navegador e assim por diante. Ele estava em inglês e agora já está vindo em português. Tá? Isso aqui é bacana também, muito legal de usar. Isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, mas a gente não vai falar
esmiuçado hoje, porque na nossa próxima aula, que é sexta-feira, já está marcado, nós vamos falar sobre navegadores, e aí sim eu vou falar detalhadamente disso aqui. O que é isso aqui? O navegador padrão do Windows 10. Como é que ele chama? Edge, né? Então, chamava, desde os primórdios, chamava Internet Explorer. E agora se chama Edge. Então, eu tenho que saber que o navegador padrão do Windows 10 é o Edge. Agora, eu quero usar o Internet Explorer no Windows 10. Ele já vem instalado ou eu tenho que instalar? Já vem instalado. Você clica aqui no botão iniciar, você vai achar o Internet Explorer aqui. Tá? Mas o Edge, que é o padrão. Então, esse aqui a gente vai pular, porque a aula que vem a gente vai falar detalhadamente, tá? Então, esse aqui eu não preciso saber, aqui também não. O símbolo do Edge, né? O Internet Explorer usava o Ezinho, né? Com aquela faixinha amarela, aqui que a gente sabia que é o Internet Explorer. O símbolo do Edge tá porque chama Edge, né? Com E, manteve o E, mas a única diferença é que ele vem com esse cabelinho emo aqui, né? Olha lá. Opa, isso aqui não. Isso aqui é importantíssimo. Explorador de arquivos, tá? Então, isso é uma coisa que mudou também no Windows 10. Desde o início se chamava como? O Windows Explorer. Agora passou a se chamar Explorador de arquivos. Então, eu fiz um print da tela aqui, por aqui dá pra gente tirar um monte de coisa. Bom, o que mudou aqui do Windows Explorer para o Explorador de arquivos? Bom, primeiro a interface, né? Ela ficou mais enxuta. Olha só, saiu aquele mundaréu de coisa daqui, né? Não tem mais nada aqui nesse canto lá de exibir lá, o procura, não tem mais nada. Por quê? Aqui no Windows Explorer, a Microsoft adaptou a mesma sistemática lá do Microsoft Office, né? Que você abre o Word, ele está aqui em sistema de guias, né? Ou abas. Então, eu tenho aqui o arquivo, computador, exibir, gerenciar e assim por diante. Quer ver? Vou fazer uma pergunta bem difícil para vocês. Se eu quiser mudar o modo de visualização dos meus arquivos e pastas, certo? Que não está mais aqui. Em qual aba que eu vou ali? Né? Fica fácil de matar, né? Então eu vou aqui na guia exibir. O que vai ter ali? Ícones grandes, extra grandes, lista, detalhes, lado a lado, tá? Só que mudou o jeito de mostrar, tá? Aqui em cima, a barra de endereços aqui está a mesma coisa. Eu posso digitar aqui www.google.com.br, dar o enter e navegar aqui? Marquei em Windows 10, hein, pessoal? Não, né? Não adianta dar pressão, né? Se eu fizer isso, vai lá pro navegador, né? Bom, o que mudou mesmo? Aparece uma opção aqui, acesso rápido. Esse acesso rápido é como se fosse um histórico. Cada arquivo que você abre, ele vai ficando aqui no acesso rápido. Se não me engano, são 10, agora eu não tenho certeza. A aula que vem eu falo certinho para você. Vai ficando aqui. E aí, quando você quer abrir aquele mesmo arquivo, ele, como se fosse o histórico lá do navegador, vai estar aqui. Isso eu não achei legal, não, certo? O que eu achei legal aqui, é que você pode fixar arquivos ou pastas que você usa muito aqui, né? Que nem aqui, eu fixei essa aqui, né? Aqui, fotos do iCloud e fixei o iCloud Drive. Porque, eu uso muito, então eu fixei aqui. Isso aqui foi legal, tá? O OneDrive. Então, olha só. Quando eu for instalar o meu Windows 10 ou atualizar o 7 para o 10, quando começa a instalação, logo no início ele pede para você criar, né? Quando faz depois daquela primeira parte toda lá, ele diz assim, você deseja criar uma conta no Microsoft? É opcional, pode ou não. Para a prova, o que acontece? Tem que criar. Por quê? A partir dessa criação de contas, muitas perguntas poderão ser a partir dela. Primeira delas está aqui, Quando eu instalo o Windows 10, por padrão, ele instala para mim aqui o OneDrive, certo? O que é o OneDrive? É o Cloud Storage aqui da Microsoft, que é o local onde eu guardo meus arquivos na nuvem, como se fosse o Google Drive, Dropbox, certo? Mas para eu poder utilizar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Ter uma conta na Microsoft, que você fez lá no início da instalação, tá? Alguém fez a prova do INSS aqui? Polícia não quer nem saber de INSS, né?
Polícia quer chegar lá no INSS e meter o pé na porta, né? Tô brincando, né? Pessoal, na prova do INSS caiu uma questão assim, ó. O OneDrive no Windows 10 é um browser. Certo ou errado? Não é errado, né? O que é um browser? É um navegador, né? E o OneDrive não é um navegador. Ele é um local onde é um disco virtual lá na nuvem onde eu guardo meus arquivos, tá? Aqui mudou para este computador, né? Lá no XP era meu computador. No Windows 7 é só computador. E aqui voltou a ser este. Voltou não. Passou a ser este computador, tá? Não entendo por que fizeram isso. Bom, biblioteca sumiu daqui, né? Não tem a palavra bibliotecas, mas eu tenho, ó, documentos, imagens, músicas e vídeos. Certo? Só voltando aqui, ó, lá no Windows 7 a gente tem uma pastinha chamada Downloads. Tem, né? Ó, essa pastinha Downloads, para que ela serve? Quando eu fizer um download, tô lá no meu navegador e fizer um download, para onde vai esse arquivo por padrão? Para a pasta Downloads. Eu posso modificar lá no meu navegador para que o download vá para outra pasta? Pode. Eu posso no meu navegador configurar para que cada vez que eu for fazer um download ele pergunte aonde eu quero salvar? Também posso. Mas por padrão, Downloads, né? Aí aqui, ó, essa parte de redes continua a mesma coisa, renomear arquivos é a mesma coisa, mover arquivos é a mesma coisa, deletar arquivos é a mesma coisa. Tá? Então, o que mudou mesmo foi acesso rápido, né? Aqui para usar o OneDrive, criar a conta, saiu a biblioteca e a interface dele mudou. E o principal, mudou o nome, né? Tá? Beleza? O resto tudo é igual. Isso aqui não precisa falar. Ó, o que acontece aqui no Windows 10? Só voltar aqui que eu esqueci de falar uma coisinha para vocês para poder complementar ali. Olha só, aqui no início, não vai precisar, espera só um pouquinho. Olha só, aqui no Windows 10, o que acontece? Eu tenho o modo tablet. Só um minutinho, deixa eu só trocar esse arquivo aqui. Só um pouquinho. Deixa eu só usar esse aqui. Aqui tem uma coisinha que eu preciso mostrar para vocês. Aqui, ó, a partir daqui. Então, olha só. O Windows 10, ele vem com essa opção de modo tablet, certo? O que é esse modo tablet? Eu usar a tela no modo touch, né? Clicar na tela para usar no modo touch. Então, olha só. Mas, vamos supor que eu tenho um computador que tem touchscreen, ele está no modo touch e eu não gosto de usar. Então, eu venho aqui, ó, no modo tablet, que é onde que eu vou achar essa tela aqui, certo? Eu vou lá aqui no botão iniciar configurações, ou eu posso clicar nesse balãozinho aqui, ele vai entrar em configurações, ou eu posso arrastar o dedo aqui, ó, ele vai entrar aqui em configurações, tá? E aí, então, eu clico aqui e posso desabilitar o modo tablet, tá? Então, eu posso fazer isso. Aqui, ó, eu tenho outras opções, né? Que eu posso ter aqui, ó, clicar em Bluetooth, economia de energia, essa aqui para não incomodar, que é o mesmo que hibernar, né? E outras opções ali de configuração, tá? Caixa de pesquisa. O que é a caixa de pesquisa? Aqui do lado do botão iniciar, eu tenho essa caixa de pesquisa que ela faz o quê? Que ela pode procurar, ó, ajuda, aplicativos, arquivos e configurações. Quer dizer, o que você quiser procurar, ele procura. No computador e na internet. Tá? Claro que para procurar na internet, você tem que estar com a internet ativa, né? Tá? Proteção. Tá? Isso aqui é importantíssimo também, olha só. No Windows 10 está mais seguro e protegido devido ao Windows Defender e Firewall do Windows. O que o Firewall do Windows faz aqui no Windows 10? A mesma coisa que fazia no 7, no Vista e no XP.
protege sua máquina contra possíveis invasões. Mas o que mudou? Aqui nós temos o Windows Defender, que lá no 10 era só anti-spyware. E aqui ele é o quê? Antivírus também. Certo? Então, o Windows Defender no Windows 10 é antivírus e anti-spyware. E aí tem um detalhe, né? Quando você instalar um outro antivírus na sua máquina, o que ele faz? Desativa o Windows Defender. Por qual motivo? Isso, não posso ter 2 antivírus instalados na mesma máquina. E por que ele faz automaticamente? Porque o usuário vai esquecer de fazer isso. Né? E para não ter conflito, automaticamente. Então aqui é outra opção que o automaticamente também, né, vai ser utilizado como opção correta. Né? Aonde que eu vou fazer isso? Né? Aqui no sistema de segurança, ó, eu tenho aqui o Windows Update e o Windows Defender. Certo? Múltiplas áreas de trabalho. Isso aqui é uma coisa que não tinha no Windows 7, né? No Windows 7 eu posso ter multiusuários, aqui também eu também posso ter multiusuário, só que aqui, ó, ele vem um aplicativozinho chamado Snap View, que ele faz o quê? Faz isso aqui, ó. A imagem não está ajudando, mas ele faz isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho a área de trabalho normal do nosso computador e eu criei a área de trabalho 1 e a área de trabalho 2. Tá, você fala assim, tá, mas para que eu vou fazer isso? Muito bom de usar isso aí. Porque olha só, eu na minha máquina posso fazer o seguinte, na área de trabalho 1 aqui, ó, eu posso usar todas as coisas minhas para o Focus, de aula e não sei o quê. Na área de trabalho 2, eu posso configurar meus arquivos e pastas pessoais. E na área de trabalho 3, digamos que eu sou um cara que gosta de jogar no computador, eu posso instalar meus jogos. Então, olha só a organização que eu fiz. Numa área de trabalho eu tenho só coisa de trabalho, na outra área de trabalho eu tenho arquivos especiais e na outra área de trabalho eu tenho jogos. Não fica tudo misturado, certo? Aí, ó, vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta para vocês. Vamos supor que isso aqui fosse um arquivo, ó. Não dá nem para ver o que é aqui. E aí eu clico que está na área de trabalho 1 e aqui é a área de trabalho 2. Eu clico aqui e arrasto para cá. Esse arquivo será movido ou copiado? Pessoal, aqui é a mesma ideia de pastas, aliás, de diretórios. Diretórios diferentes, copiados. Área de trabalho diferente, copiado. Tá? Então, usa a mesma lógica, né? Tá? Se parecer lá na nossa prova. Aqui são as teclas de atalho para fazer isso, né? O Windows mais Tab, eu crio a área de trabalho, Ctrl Windows mais D é automático e Ctrl Windows F4 fecha as áreas de trabalho. Restauração do sistema. Essa aqui, ó, também é diferente do Windows 7. Por quê? Diferente só na configuração, né? Porque a utilidade dele é a mesma. Restaurar o sistema a partir de um ponto anterior. E só arquivos de sistema. A diferença é que ele vem desativado no Windows 10. E no Windows 7 vinha ativado, né? Então o usuário, se quiser manter isso funcionando, tem que ir lá e ativar. Por que fizeram isso no Windows 10? Alguém saberia me dizer? Por que os caras colocaram aqui no Windows 10 a opção de restauração desativada? Ninguém saberia me dizer? A explicação mais lógica que eu achei para isso é o seguinte. Não, mas isso aí é uma coisa boa, né? Lá vinha ativado e tal. A explicação mais lógica que eu cheguei depois de alguns anos de estudo é que o pessoal da Microsoft, quando estava fazendo isso, pensou assim, bom, lá no Brasil tem uns caras lá que querem fazer prova de carreiras policiais CESP. E uma jeito de derrubar esses caras é desativar isso aqui, porque da prova eu pergunto e falo que veio ativado. Só pode, gente. Por que o cara vai fazer um negócio desse? Né? Não achei uma explicação. A gente fala brincando, mas eu procurei muito sobre isso aí e não achei uma explicação por que veio assim. Por que não manteve ativado se é uma coisa boa para o sistema? Né? Tá? Então, brincadeiras à parte, eu tenho que lembrar na minha prova que a restauração do Windows 10 vem desativada. Tá? Para ativar, eu entro no painel de controle, na opção de segurança e ativo aqui na restauração do sistema. Compartilhar redes Wi-Fi com os amigos. Então, olha só, se eu criei aquela conta na Microsoft lá no início, eu posso compartilhar minha senha de Wi-Fi com usuários, meus contatos do Outlook, do Skype e do Facebook. Então, isso aqui serve para quê? Né? Se a gente fizer uma reunião lá na minha casa no final de semana para a gente
trocar uma ideia sobre informática, estudar, fazer uma, né, afinar as ideias lá sobre a aula, alguma coisa, todo mundo vai lá na minha casa domingo, 3 horas da tarde, para a gente estudar. Todo mundo que chegar lá na minha casa não vai nem me falar oi, não vai falar boa tarde, não vai falar nada. A primeira pergunta que eles vão dizer é o seguinte: qual que é a senha da rede aí, Araújo? Não é assim? Normal isso, né? E aqui, ó, o que que acontece? Sabendo que vocês vão na minha casa e são meus amigos lá do Facebook, eu já ativo vocês. No momento que vocês entrarem na área de wireless da minha lá, vocês já estão autorizados a entrar. Só que aqui tem um problema. Isso aqui já está sendo modificado, mas tem um problema. Os dispositivos têm que estar com o Windows 10 instalado, né? Então você chega lá com um notebook com o Windows 10, entra. O iPhone entra, né? O iPhone não, o Windows Phone entra. Mas já li que já está disponibilizando para outros aparelhos, né? Tá? Mas eu tenho que ter isso configurado lá no início, ok? Criar essa senha lá, né? Aqui é onde eu faço isso, ó, gerenciador de configuração de Wi-Fi. E aí aqui eu venho ativando ou desativando quem eu quero aqui. Eu posso usar o Windows 10, né, para trabalhar em conjunto com outros sistemas, como o Android, o iPhone e assim por diante, há uma interatividade. Isso aqui também é um negócio bem bacana que apareceu no Windows 10, que é o quê? Fixar janelas nos cantos. Então, olha só, se eu quiser acessar um clipe, por exemplo, um videozinho, e nem vou botar um vídeo, vamos botar assim, ó, eu quero abrir um arquivo do Word para digitar minhas contas do mês e quero abrir a calculadora para somar isso, certo? Quando eu clicar na calculadora, o que vai acontecer com o Word aqui? Vai minimizar, não vai? Clico no Word, minimiza a calculadora. Para resolver esse problema, o que vem no Windows 10? Ó, aqui eu abri o explorador de arquivos, fixei nesse canto. Aqui eu abri o bloco de notas, aqui eu abri a parte de configurações e aqui eu abri a calculadora. Então eu posso usar os 4 ao mesmo tempo. O que é bacana isso? Ó, você pode abrir um videozinho de aula aqui, ó, e abrir o Word aqui e ficar escutando a aula e colocando observações aqui. Pode fazer isso, 4 ao mesmo tempo. Ok? Analisar espaço de armazenamento, tá? Então, ó, ele melhorou a opção de visualizar espaço de armazenamento, porque no Windows 7, como é que eu poderia ver isso aqui, ó? Eu clicava aqui, botão direito do mouse, propriedades, ele me abria isso... Opa! Fechou aqui. Botão direito do mouse, propriedades, ele me abria isso aqui, ó. O que ele falava sobre espaço de armazenamento? Ele só dizia o azul, o que está usado, e o rosinha aqui, o que está livre. Me dava a quantidade aqui, do 34 GB, 261 GB. No Windows 10, ele melhorou isso aqui, né? Ele fez com que essa opção de armazenamento eu possa visualizar mais coisas, ó. Todo o HD, quanto eu tenho de reservado para o sistema, para jogos, para documentos, para imagens e assim por diante. Melhorou isso para a gente, né? Fixar configurações específicas no menu iniciar. Então eu tenho lá o menu iniciar, que eu tenho os programas padrões lá. Mas vamos supor que alguma coisa que eu uso no Windows 10 não esteja lá. Eu posso ir e colocar. Por exemplo, ó, essa opção de armazenamento que nós acabamos de ver, eu fui aqui, ó, armazenamento, botão direito do mouse e fixar na tela iniciar, tá? Então eu posso fazer isso. Tranquilo? Esse aqui não precisamos. Ó, a central de ações continua aqui do lado do reloginho, mas ao invés da bandeirinha aparece esse íconezinho, mas faz as mesmas coisas e assim a gente termina. Pessoal, do Windows 10, né, eu falei para vocês, vai estar lá, já está na área do aluno isso aqui, pode baixar, então você não precisa instalar. Se souber isso aqui já está valendo, tá? Peguem as nossas questões. Desculpa. Ó, vamos lá nas nossas questões. Vamos treinar o que a gente fez aqui hoje, porque a gente tem 15 minutinhos, é bem legal a gente fazer questões no final, né? Então vamos lá. Vou pedir para vocês, ó, fazer as questões de número de 1 a 5. Façam aí, por favor. O pessoal de casa também já baixou lá. Façam as questões de 1 a 5, tá? Para a gente poder resolver essas questões. Ok? Todo mundo faz aí 1 a 5, daí a gente corrige. Linux e Windows.
Estão conseguindo aí? Tranquilo? Pessoal, acho que vamos fazer o seguinte, ó, como o nosso tempo não é longo, vamos resolvendo uma a uma, pelo menos a gente vai conseguindo fazer o máximo possível, daí se não der tempo eu passo o gabarito para vocês, tá? Acho que vai ficar mais legal, né? Vamos fazer o seguinte então, ó, número 1. São características do sistema operacional Linux, exceto... Isso. Então, são características do sistema, exceto que ele não é case sensitive. Quer dizer, o Linux é case sensitive. Pergunto para vocês, alguém ficou em dúvida em alguma outra ali? Que ficou em... né? Fala assim, eu não entendi aqui, A, C, D e E. Essa questão está bem tranquila, né? Então, ele não é case sensitive, não é uma característica dele. Então, aqui é a letra B. A número 2. No Windows 7 Professional, possibilita que o usuário copie um arquivo de um dispositivo móvel, como, por exemplo, uma pendrive, para uma pasta qualquer que já tenha esse arquivo. Nesse caso, serão exibidas algumas opções, entre as quais uma que permite ao usuário optar por copiar e manter os dois arquivos. Se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado e armazenado na mesma pasta, porém será renomeado. Certo, né? Então, isso é o que nós acabamos de falar agora há pouco, de um pendrive, se eu for copiar, ele vai ser renomeado, né? Aí, a número 3. No Windows Explorer do Windows 10, o procedimento de pressionar o botão direito do mouse sobre um arquivo do Word e, posteriormente, selecionar a opção Abrir com, mostra as opções de aplicativos compatíveis para abri-lo. Certo ou errado? Certo, né? Aí, pessoal, eu vou dizer para vocês assim, ó, sinto muito, vocês perderam 2 questões aí na prova. Exatamente, tá errado. No Windows 10, como é que ele chama? Explorador de arquivos. Tá vendo como a gente se bitola a responder rápido? Essa perguntinha boa, né? Pessoal, essas questões são bacanas porque a gente lê rápido, está bitolado a responder a questão, porque o abrir com faz isso mesmo, só que daí é o Windows 10. E aí eu digo para vocês, ó, sempre que aparecer essa palavrinha Windows 10, leia a questão de novo, tá? Aí vem lá, após ligar um computador com o Windows 7 Professional em uma rede de computadores, um funcionário digitou seu nome de usuário e senha para acessar a área de trabalho. Para bloquear o computador e não permitir que ninguém mexa na sua área de trabalho quando se ausentar momentaneamente, o funcionário deve acessar a tela que permite ativar o bloqueio pressionando a combinação de teclas... Letra B, Ctrl Alt Delete, né? Então, a número 4 aqui, letra B, Ctrl Alt Delete. Essa é tranquila também, né? No Windows e Linux, é o número 5 agora, tem em comum o fato de serem responsáveis, entre outras funções, pelo gerenciamento do quê? A, B, C, D ou E? O que é a 5, pessoal? Letra D, do sistema de arquivos, né? Então, o Windows e Linux gerencia a página de internet? Não. Login e senha de site? Não. Extração e recuperação de backup? Não. Senhas de aplicativos? Também não, né? A número 6. Em um sistema operacional Linux já instalado e configurado em um computador, um usuário com direitos de root criou novos usuários, que por padrão cria seus respectivos diretórios. Assinale a opção que apresenta a localização padrão que são criados os diretórios particulares do usuário. Ficou fácil, né? Letra A/home, né? Essa é a número 6, letra A. Pessoal, aqui, ó,
Anotem aí do ladinho aí que fica bacana, ó. Para a gente matar essa questão, ó, /var, né? O que tem no /var? Arquivos variáveis. Anota do ladinho aí. O /opt, né? O opt. Aplicações opcionais. Opcionais. O próximo ali, o esse é fácil, né? /temp é o quê? Arquivos temporários. E o EUSR /USR programas de usuários. Tá? Então, só para matar aqui, fica legal essa questão aqui. O usuário. Tá? Programas de usuário. A 5 é a letra D, né? E a 6 é a letra A. Beleza. Obrigado aqui. Então, não, obrigado. Isso realmente, senão depois vai conferir o gabarito, tá? Então, a 5 é a D, a 6 que é a A, né? Eu coloquei a 5 como A. Então, agora tá certo, né? Vamos lá. 7. No Windows 7 Professional em português, é possível gerenciar os arquivos e pastas a partir de um clique no botão Iniciar e na opção Computador. E na janela que aparece, aí tem as opções lá. O que vai acontecer? Na janela, leiam lá as opções e me respondam. Essa aqui é a 7, né? 7, 8, 9. Vai por eliminação, pessoal. Vamos lá, então. Vamos por uma a uma. Então, ele pergunta o que ali? Ele pergunta o seguinte. No Windows 7, é possível gerenciar arquivos e pastas a partir de um clique no botão Iniciar na opção Computador. Na janela que aparece, então deixa eu apagar aqui para a gente poder visualizar isso. Olha só. Então ele vai falar assim para mim, assim, ó. Cliquei na opção Computador. Aqui, ó, letra A. Há uma pasta chamada Bibliotecas que é utilizada apenas para armazenar livros e outros documentos? Não, né? Essa ficou fácil. Letra B. É possível acessar pastas compartilhadas que estão em outros computadores da rede, caso existam? Sim. Se eu vou na parte de rede e quero acessar uma pasta, caso existam, é possível. Vamos ver a C. São exibidos arquivos e pastas e a lista de softwares instalados no computador? Não. Eu vejo arquivos e pastas, mas não vejo a lista de softwares instalados. Pode-se acessar os discos removíveis como pendrives e DVD, mas não o disco rígido? Negação, e está aqui o disco rígido. Pode-se, além de arquivos e pastas, são mostradas as configurações dos dispositivos do computador? Eu tenho arquivos e pastas, mas cadê as configurações de dispositivo? Tá? Então, aqui na número 7 é letra B, certo? 8. Durante o uso diário de um computador com Windows 7 Professional em português, o analista precisa alternar as janelas de aplicativos abertos com muita frequência e de forma rápida. Para isso, precisa manter pressionado qual tecla? Alt Tab, letra E. Essa aqui também é muito fácil, né? Alt Tab. 9. Em um computador com Windows 7 Professional em português, um técnico clicou no botão Iniciar e na opção Computador para visualizar as unidades de discos disponíveis. Após conectar um pendrive em uma das portas USB, percebeu que a unidade desse dispositivo foi identificada pela letra E. Ao clicar sobre essa unidade, foram exibidos arquivos e pastas na raiz e pastas contidas nesse pendrive. Ao arrastar um arquivo utilizando o mouse da raiz do pendrive para uma das pastas, o técnico percebeu que
Perguntinha chata, né? O que aconteceu? Letra? É dentro do próprio pendrive. Pessoal, olha só. Ó, eu tenho o pendrive. Qual que é a identificação que ele falou lá? O E, certo? Daí ele falou o seguinte, ó. Ao clicar sobre essa unidade, pendrive, foram exibidos arquivos na raiz e pastas neste pendrive. Ao arrastar um arquivo, vamos por aqui um arquivo do Word, utilizando o mouse da raiz do pendrive para uma pasta qualquer no pendrive, vai fazer o quê? Mover o arquivo, letra C. Ele não disse que saiu do pendrive. Tá, agora, se ele falasse que fosse para outro local que não fosse pendrive, aí era copiado, né? 10. No Windows Explorer do Windows 7, os dois modos corretos de exibição de arquivos e pastas são: A, B, C, D ou E. O que vocês acham aí? Letra? Ninguém vai arriscar? Letra E, pessoal. Certo? Não existe, na letra A, existe a lista, mas não existe a parte, exibir pastas. A letra B ficou fácil, né? Mostrar vertical. A letra C, mostrar horizontal, né? Ali mostrar tudo e conteúdo, mostrar tudo não existe, ó. Então, ó, só para a gente matar a questão, quais são as opções, ó? Ícones extra grandes, médios, pequenos, listas, detalhe, lado a lado e conteúdo. Então, mostrar tudo não tem. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra a nossa aula de Windows, né? Sistemas operacionais. Sexta-feira nós temos um novo encontro. Aí a gente vai falar de navegadores, possivelmente, é a nossa próxima aula, beleza? Obrigado pela atenção, pessoal de casa também, muito obrigado. E até a nossa próxima aula aí, provavelmente na sexta. Valeu, abração.